Olá, tudo bem? Nessa aula vamos conversar sobre a grandeza velocidade, que é uma grandeza que aparece muito, né, em toda a física. Para representar a velocidade, eu vou usar um V sempre, durante todo o curso. É muito importante você entender o significado dessa grandeza. Para que ela é pensada, criada pelo ser humano? É muito comum confundir velocidade, força e aceleração, sendo que elas não representam a mesma coisa. Especificamente, velocidade é uma grandeza definida, criada pelo ser humano, para representar, indicar a rapidez dos corpos. Guarda isso, por favor. Como é que eu sei se tem um corpo mais rápido ou mais devagar se comparado a outro? Para isso surge a grandeza velocidade. A única informação que a velocidade me traz é a rapidez do corpo. É através dessa grandeza que eu fico sabendo que corpo está mais rápido ou que corpo está mais devagar. Qualquer velocidade tem esse significado, tá? Sempre qualquer velocidade da internet, por exemplo, vai indicar a rapidez de algo. No caso dos móveis percorrendo as trajetórias, a velocidade ela é sempre calculada, ou seja, por definição, a velocidade é igual ao deslocamento do corpo do móvel dividido pelo tempo que ele gastou para esse deslocamento. Como vimos na última aula, a gente pode ter vários tipos de deslocamento. Na cinemática, basicamente, principalmente são três, que é o deslocamento ΔS, o vetor deslocamento e a distância total percorrida. Por isso, se a gente mudar o deslocamento, a gente passa a ter possibilidades de tipos de velocidade também. Ou seja, na aula passada, então se você não assistiu, assista, a gente viu, por exemplo, o vetor deslocamento, que eu uso um D maiúsculo com a notação vetorial. Então, se não assistiu, assista a aula passada, para deixar bem claro o significado do vetor deslocamento. Para cálculo da velocidade, deslocamento por tempo, se eu usar aqui, a intensidade do vetor deslocamento, a gente fala que a gente está calculando a intensidade do vetor velocidade. Ou seja, se no deslocamento eu usar o deslocamento vetorial, eu vou ter a velocidade vetorial. Nesse caso, além de calcular a intensidade do vetor velocidade, a gente também tem que desenhar o vetor velocidade. E aí o vetor velocidade não é a mesma coisa que força ou aceleração. Força significa outra coisa e aceleração também outra coisa. O vetor velocidade ou a velocidade vetorial, aí vai me contar a rapidez, que daí é o valor dessa velocidade, a intensidade dessa velocidade e para onde o corpo está indo. Então, ao olhar nesse vetor aqui, você sabe se o corpo está indo, se movimentando para a direita, para cima, para baixo. Além disso, o desenho do vetor velocidade, ele vai ter sempre a mesma orientação, ou seja, a mesma direção e mesmo sentido que o vetor deslocamento, que o deslocamento vetorial. E eles ficam sempre tangente à trajetória. Como assim tangente à trajetória? Então imagine que eu tenho aqui uma trajetória, que é essa aqui, e aí eu tenho um móvel, um corpo percorrendo essa trajetória. Eu desenhei esse corpo em 3 posições diferentes na trajetória. Então vamos supor que eu queira desenhar o vetor velocidade nesse ponto. Você vai desenhá-lo tangente à trajetória, para o lado, para a direção, para o sentido que o corpo está indo. Tangente é aquela que raspa, ela toca num ponto só da curva. A mesma coisa aqui, vamos supor que eu queira desenhar o vetor velocidade nesse ponto. Então você vai desenhar um vetor tangente à velocidade
apontado, né, com mesma direção e mesmo sentido para onde o corpo está indo. A mesma coisa aqui, ó, vamos supor que eu queira desenhar o vetor velocidade nesse ponto. Então você vai desenhar tangente à trajetória no sentido em que o corpo está indo. Tangente aqui, né, toca num ponto só da curva. Aí, para calcular a intensidade, o valor dessa velocidade, que vai representar a rapidez do corpo, você faz a intensidade do vetor deslocamento dividido pelo tempo, pela variação do tempo, pelo tempo que gastou para esse deslocamento vetorial. Porém, a maioria dos exercícios vai utilizar o deslocamento ΔS, como vimos também em aulas anteriores, tá? A maioria dos exercícios, dos livros, sempre trabalham com deslocamento ΔS. E aí esse deslocamento, a maioria dos livros, ele é chamado de escalar. Aí eu estou colocando entre parênteses, porque existem exercícios, livros, que chamam de deslocamento escalar, né? Por exemplo, a distância total percorrida, como vimos na aula passada, mas a maioria vai chamar esse aqui de escalar. Automaticamente, a gente vai calcular a rapidez, a velocidade do corpo escalar, que, né, a maioria dos livros adotam o nome escalar para o deslocamento ΔS, apesar de não ser um padrão. Outro detalhe de aulas passadas, né, olha a importância de assistir todas as aulas na sequência. O deslocamento ΔS, ele pode receber um sinal negativo. Automaticamente, ele vai me dar um valor de velocidade também negativo. A mesma coisa, o deslocamento ΔS, ele pode ter um sinal positivo, o que vai me dar automaticamente um valor de velocidade também positivo. Então entenda que na física é perfeitamente possível o valor da velocidade ser negativo. Isso não quer dizer que o móvel está dando ré, por exemplo. E o que quer dizer isso? O positivo e o negativo para o ΔS e para a velocidade. Lembrando também de aulas passadas, toda trajetória possui a sua orientação, que inclusive é você que define a orientação da trajetória. Aí, se o corpo tiver um deslocamento a favor da orientação, ele passa a receber um sinal de ΔS positivo, automaticamente vai ter a velocidade também positiva. Já se o corpo tiver um deslocamento contrário à orientação, ele passa a ter um sinal do ΔS negativo, representando isso, automaticamente uma velocidade também negativa. Então, sem problemas, né, velocidade negativa na física, isso é muito comum. Isso só quer dizer que o móvel está se deslocando contrário à orientação, da mesma forma que o sinal do deslocamento. Aí guardem isso, por favor. Sempre que a velocidade do corpo for positiva, ou seja, ele estiver indo a favor da orientação da trajetória, ele vai receber o nome do movimento desse corpo de movimento progressivo. Então, o movimento progressivo, ele subentende, né, o nome que se dá quando o sinal do deslocamento da velocidade ele é positivo. Já se a velocidade do corpo for negativa, ou seja, o deslocamento é negativo, ele está indo contrário à orientação da trajetória, o movimento desse corpo recebe o nome de retrógrado. Então, o movimento retrógrado, ele representa, né, o nome que se dá quando a velocidade do corpo é negativa, ou seja, o corpo está se deslocando num sentido contrário à orientação da trajetória. E a unidade de medida da grandeza-velocidade. No sistema internacional, não se esqueça que quando a gente coloca a grandeza entre colchetes assim, ó,
A gente está falando de unidade de medida. No sistema internacional, a unidade de medida de deslocamento é o metro. Já a unidade de medida de variação do tempo, né, de tempo, é o segundo. Concluo, como velocidade é igual a deslocamento por tempo, a unidade de medida de velocidade no sistema internacional é o metro por segundo. No Brasil, outra unidade muito utilizada é o quilômetro por hora. Aí como que a gente transforma de metros por segundo para quilômetro por hora ou quilômetro por hora para metro por segundo? Aí a gente usa o número 3,6. Se a velocidade estiver em metros por segundo, se você pegar ela em metros por segundo e multiplicar por 3,6, a resposta fica em quilômetros por hora. Quilômetro por hora é a unidade mais usada no Brasil. Da mesma forma, se a velocidade estiver em quilômetro por hora, se você dividir daí pelo número 3,6, a resposta, o valor da velocidade vai para metros por segundo. Um exemplo, a velocidade 10 metros por segundo, se você multiplicar 10 vezes 3,6, é a mesma coisa que 36 quilômetros por hora. Então, se você falar que um corpo está a 10 metros por segundo ou 36 quilômetros por hora, esse corpo está com a mesma velocidade, a mesma rapidez. Agora, uma curiosidade, por que o número 3,6? Basta você, por exemplo, transformar o quilômetro em metro e hora em segundo. Aí você vai ver que o número 3,6 vai aparecer. Ou aqui o metro em quilômetro e o segundo em hora. Então daí vem esse númerozinho 3,6 para transformação entre essas duas unidades. No SI é o metro por segundo. E a tão falada velocidade média. Velocidade média, grava isso também, tá? É a velocidade que, se for constante, o corpo vai percorrer o mesmo deslocamento no mesmo tempo. Ou é a velocidade que o corpo deve ter constante para percorrer o mesmo deslocamento no mesmo tempo. Sem exceção, para calcular a velocidade média, e aí eu estou usando um V também para velocidade média, tem alguns livros que colocam VM, tá? Mas não é padrão internacional, então não é obrigatório, eu vou usar V também. Você faz sempre o ΔS total do corpo, então total que ele teve, dividido pelo ΔT total. Ou seja, você pega o deslocamento total e divide pelo tempo total que ele gastou para ter esse deslocamento. Presta atenção nesse ΔT total, tá? Porque é o total. Então você vai considerar o tempo que ele ficou parado. Então imagina que você vai fazer uma viagem, então tem hora que você anda mais rápido, tem hora que você anda mais devagar, tem hora que você freia, tem hora que você pisa no acelerador, tem hora que você para tomar um cafezinho, para tomar um ar e tal. O tempo que você usa aqui é o tempo total. Você não pode descontar do tempo, por exemplo, o tempo que você ficou parado. E entenda que velocidade média, que é o que você faz ΔS total por ΔT total, não é a mesma coisa que média das velocidades. Média das velocidades, o próprio nome já diz, é uma média. Seja uma média simples, uma média ponderada, e que também não é a mesma coisa que velocidade instantânea. Em aulas futuras, eu vou mostrar alguns casos que se utiliza a média das velocidades, mas não é a mesma coisa que velocidade média, é diferente. Em aulas futuras também, eu vou mostrar para vocês o significado de velocidade instantânea. Como assim, professor? ΔS total por ΔT total? Então vamos lá. Olha esse exemplo. Aqui eu tenho São Paulo e aqui eu tenho Belo Horizonte. E aí a rodovia, né, que inclusive é a Fernão Dias, ligando essas duas capitais. Vamos supor que você vai sair de São Paulo
e vai até Belo Horizonte pela rodovia Fernão Dias. Então, ó, você saiu de São Paulo, andou, aí parou um pouquinho, aí parou no pedágio, andou, parou no outro pedágio, aí andou mais rápido, andou mais devagar, parou de novo para tomar um cafezinho, para dar uma descansada, e aí foi, parou de novo, aí andou mais rápido, andou mais devagar, tem outro pedágio aqui, parou no pedágio, deu uma freadinha, pegou, chegou em Belo Horizonte. Aí vamos supor que no total, considerando tudo, você teve um deslocamento de 600 quilômetros e você gastou um tempo de 10 horas. 10 horas no total, considerando o tempo que você ficou parado, que parou no pedágio, que parou no posto. Você não pode subtrair esse tempo. Aí a velocidade média, você vai usar o ΔS total e o ΔT total. Você não pode descontar os tempos, por exemplo, que você ficou parado. Então, de 600 por 10, eu tenho uma velocidade média de 60 km por hora. Isso não quer dizer que eu viajei todo o percurso com a velocidade de 60 km por hora, percebeu? Tem hora que você foi mais rápido, tem hora que você foi mais devagar, tem hora que você parou. Então não quer dizer que eu mantive essa velocidade igualzinho o tempo todo. Porém, escuta isso, se eu conseguir manter essa velocidade igual o tempo todo, que é impossível, né? Eu vou fazer o mesmo percurso no mesmo tempo. Então, caso você consiga manter essa velocidade constante, ou caso essa velocidade seja constante, você vai percorrer exatamente o mesmo percurso de 600 quilômetros no mesmo intervalo de tempo, 10 horas. Então isso que quer dizer velocidade média. Legal? Espero que você tenha curtido essa aula, ela é muito importante, tá? É um assunto base, né, para todo o curso de cinemática. Um abraço, bons estudos e até as próximas aulas.